Hoje nós vamos falar sobre algo muito sério que está acontecendo desde o ano de 2012, que são as adulterações na obra de Chico Xavier, adulterações que a FEB estaria realizando. Pois é, pessoal, vamos ver aqui o que a FEB, Federação Espírita Brasileira, tem a dizer sobre isso, o que os pesquisadores da obra de Chico, pesquisadores que estão denunciando as alterações ou adulterações, também têm a dizer. E vamos ver alguns exemplos dessa adulteração, que a FEB diz ser apenas adequações ortográficas. E os pesquisadores dizem ser adulterações doutrinárias. Isso é muito sério, pessoal. Vamos lá então. Fala, meus amigos, minhas amigas, eu sou o professor Luiz Fernando Amaral. Muito legal ter vocês comigo mais uma vez aqui no canal Espírita. Bom, pessoal, eu vou me valer aqui de uma matéria do jornal O Globo, mas através do site leiaisso.net. Depois eu vou mostrar para vocês alguns exemplos das adulterações e depois eu volto para dar a minha opinião sobre isso. Vamos lá então, pessoal. E o link para a matéria no site leiaisso.net está aqui embaixo na descrição do nosso vídeo. E eu queria pedir para você se inscrever aqui no canal, ativar o sininho das notificações, dar um joinha aqui nesse vídeo, compartilha, comenta, pois assim você estará ajudando na divulgação da doutrina espírita, e divulgar a doutrina espírita também é um ato de caridade. Bom, pessoal, então esse aqui é o site, tá? leiaisso.net e olha só o título da matéria. Chico Xavier, denúncia de alterações em livros psicografados, divide comunidade espírita. É um texto do Elcio Braga, de 29 de fevereiro de 2024, tá, pessoal? É bem recente, olha só. Se existir mesmo vida após a morte, Chico Xavier deve estar muito preocupado no nosso lar, lugar para onde seguiriam os bons espíritos, e título do maior best-seller que psicografou, sucesso também no cinema. Pessoal, só uma observação aqui. Os bons espíritos não vão todos para nosso lar. Existem várias e várias colônias espirituais, e aqueles espíritos que desencarnam e que têm as condições e o merecimento de serem prontamente resgatados, eles vão para a colônia onde tem mais afinidade, tá bom? Então não é só nosso lar. Nosso lar é uma das colônias que existem, e nós temos um vídeo aqui no canal muito interessante onde eu falo de todas as colônias espirituais sobre o Brasil. Eu vou deixar o link aqui na descrição, tá bom? E vamos lá então, vamos continuar. Tudo porque parte de sua obra está no centro de um acalorado debate entre estudiosos e seguidores da doutrina de Allan Kardec. Um grupo de amigos e estudiosos que conviveram com o médium garante que uma pesquisa identificou adulterações em 117 livros reeditados pela Federação Espírita Brasileira, FEB, a entidade máxima entre os espíritas. Entre os pesquisadores e amigos de Chico que querem ver esses livros fora das prateleiras estão expoentes do espiritismo como o médium Carlos Bacelli e Sônia Barsante. A avaliação desse grupo é que os prejuízos doutrinários com a leitura desses volumes são muito maiores do que o financeiro. Defendo que as obras adulteradas após 2012 com maior intensidade deveriam ser todas retiradas do mercado para que as pessoas não tenham mais acesso a elas e ninguém mais possa ser enganado, observa Roberto Salgado Filho, presidente do Lar Espírita Jarbas Leone Varanda, de Uberaba, Minas Gerais, que participou do levantamento. Alguns defendem até mesmo a incineração dos livros, como já ocorreu com outra publicação considerada inadequada.
Quando a anterior direção da União Espírita Mineira foi eleita, presidida por Henrique Kemper Jr., querido amigo de Chico, a sua editora lançara um livro de compilação dos prefácios de Emmanuel. Assim que detectou adulteração em alguns dos trechos, bem menos graves do que a FEB fez, mandou de imediato incinerar milhares de exemplares já publicados e ordenou que as impressões acabassem. O compromisso digno com a vida e obra de Chico Xavier vale mais que muitos milhões, justifica o pesquisador Nuno Emanuel, que mora em Lisboa. No entanto, a FEB não cogita o descarte das obras. Para o vice-presidente da entidade, Geraldo Campetti, responsável pela editora que imprime a obra de Chico Xavier, não há razão alguma para se desfazer das publicações. Isso, evidentemente, não vai acontecer. É um absurdo sem tamanho. A gente tem que ter, no mínimo, bom senso para pleitear as coisas. Não tem cabimento as obras serem retiradas do mercado. Evidentemente, elas beneficiam milhões de pessoas no Brasil e no mundo. Reage Campetti. Gravidade. O ponto-chave no debate é saber se as mudanças descaracterizam os textos originais. Campetti destaca que o trabalho editorial da instituição é histórico. Atualizações ortográficas e correções gramaticais e semânticas foram realizadas, naturalmente, no decorrer das publicações, dentro dos critérios de seriedade que uma editora deve adotar. Falar em adulteração, com a carga pejorativa do termo, evidentemente não cabe, considerando o cuidadoso processo de edição das obras psicografadas por Chico Xavier e publicadas pela FEB, pondera Campetti, que garante ter sido mantido o pensamento e estilo dos autores. Aqui tem um quadro mostrando as alterações segundo a FEB, adulterações segundo os pesquisadores. Já já eu vou entrar aqui nessas mudanças, tá bom? O pesquisador Nuno Emanuel diz que as mudanças adulteraram em termos literários e doutrinários. As mais graves discrepâncias estariam na coleção Evangelho por Emmanuel. Não são alterações, é muito mais grave. Em termos jurídicos, são adulterações. Basta consultar leis básicas de direito autoral e moral. A FEB reuniu todos os livros de várias editoras em que Emmanuel cita centenas de trechos evangélicos do Novo Testamento, para, em função da tradução que ele escolheu, fazer os respectivos comentários. O que a FEB fez? Eliminou a tradução de Emmanuel, substituiu-a por duas traduções, uma da FEB para 5 volumes e outra católica para outros 2 volumes. Ambas as traduções bem diferentes do livro original de Emmanuel, com certeza de palavras diferentes. Resultado: o que Emmanuel comenta perde todo sentido, afirma Nuno, que mora em Lisboa. Início do debate. A discussão não é de agora. Veio à tona com o relançamento da coletânea O Evangelho por Emmanuel, da FEB, a partir de 2014, concluída com o 7º volume em 2019. Algumas alterações despertaram a atenção. Um grupo de 10 estudiosos da doutrina resolveu se debruçar nos detalhes. O levantamento compara trechos das primeiras edições com as impressas a partir de 2012. Um trabalho minucioso de comparação, começando a partir dos 7 volumes de O Evangelho por Emmanuel, em que já foram adulterados os versículos escolhidos a dedo por Emmanuel. A partir dessa detecção, verificamos que o conteúdo escrito por Emmanuel também estava adulterado e depois os outros livros da FEB também. Um livro possuía mais de 500 adulterações, diz Roberto Salgado, neto de Jarbas Leone, um dos grandes amigos de Chico e estudioso da doutrina. A obra psicografada por Chico Xavier é valiosíssima, não só pelo aspecto doutrinário.
Entre as obras nas mãos da FEB está o best-seller Nosso Lar, lançado em 1944. O título já vendeu mais de 2,3 milhões de exemplares em 80 anos, o maior fenômeno editorial do médium mineiro. Na versão para o cinema, lançada em 2010 pelo diretor Wagner de Assis, alcançou 4,1 milhões de espectadores. Com streaming e TV, o público total passou de 40 milhões em todo o mundo. A sequência Nosso Lar 2, lançada em janeiro, baseada em outro livro psicografado por Chico, Os Mensageiros, arrastou mais de 1 milhão de espectadores em 10 dias. O debate desperta grande interesse por envolver o trabalho daquele que muitos consideram o maior médium de todos os tempos. Chico Xavier morreu aos 92 anos em 2002, após lançar 439 livros. Outros 98 títulos inéditos foram publicados pós-mortem. Os textos são atribuídos a espíritos como de Emmanuel, mentor do médium, e que teria sido um senador romano entre tantas reencarnações que buscou a cura da filha com Jesus na Judéia. Chico doou todos... pessoal, em relação a essa afirmação aqui sobre Emmanuel, aí eu indico para vocês a leitura do livro Há 2000 anos, belíssimo, tá bom? Continuando aqui. Chico doou todos os direitos de comercialização dos livros à caridade. Grande parte desta produção, a mais fértil e famosa, ficou com a FEB, fundada em 1884, no Rio, que reúne 15 mil centros espíritas. A temperatura subiu no início deste mês de fevereiro, quando o ator Fernando Peron postou o vídeo em resposta a uma postagem do vice-presidente da FEB chamando de boatos as acusações de adulterações. Peron mantém o projeto Saber e Mudar, voltado ao estudo da doutrina espírita. Vocês têm coragem de chamar de boatos todo o trabalho sério de pesquisa que foi realizado por várias pessoas espíritas? Existem provas abundantes sobre essas adulterações, disparou Peron. Ação na Justiça. O imbróglio já chegou à Justiça. Advogados da família de Chico Xavier acionaram a FEB em 2022, questionando as alterações. As partes chegaram a um acordo sob a condição de sigilo, em que as mudanças realizadas nas republicações mais recentes passariam pelo crivo de uma comissão constituída de representantes da União Espírita Mineira e da própria FEB. O compromisso selado prevê a retomada dos textos originais, adotando-se as necessárias correções ortográficas. A comissão sustenta o ator Fernando Peron, comprova que a FEB mente ao negar as adulterações. A atitude de agora dizerem que há tempos estão resolvendo o problema, republicando obras de acordo com a primeira edição, prova que os dirigentes dessa instituição faltaram com a verdade mais uma vez. Não foi dias atrás que eles lançaram um vídeo afirmando que as adulterações são boatos, criados sem fundamento? Ora, se são boatos, se eles não adulteraram nada, então estão resolvendo o quê? Dispara Peron. Geraldo Campetti nega que a entidade tenha aceitado fazer a revisão apenas por conta da ação na justiça. Segundo ele, as revisões fazem parte da rotina da editora. Esta ação veio a somar esforços coincidindo com esse grupo de intelectuais. Duas pessoas vinculadas à família, uma delas que até fez parte dessa ação, integra a equipe que faz esse trabalho de cotejamento. Rebate. Entre as obras que passarão pela revisão está a coleção O Evangelho por Emmanuel, a que gerou maior revolta entre os pesquisadores. Campetti argumenta que a equipe organizadora da coleção havia optado, como método de trabalho, por registrar os versículos da Bíblia de Jerusalém, a mais utilizada nos meios acadêmicos, mas que, mais recentemente, optou-se por retomar a tradução da primeira edição. O presidente da União Espírita Mineira, Alisson Pontes de Souza,
procura acalmar os ânimos. Para ele, não há litígio judicial. Nosso objetivo não é julgar o que aconteceu, mas sim encontrar uma solução para manter esse trabalho vivo, preservado e progredindo para alcançar mais corações. Estamos comparando os livros da primeira edição com os mais recentes, identificando possíveis diferenças e fazendo os devidos ajustes para manter a originalidade das obras. Neste curto período de tempo, esta parceria resultou em 15 livros cotejados de acordo com a primeira edição e 18 livros em revisão. Comemora. O trabalho realizado em conjunto entre a União Espírita Mineira e a Federação Espírita Brasileira é visto com desconfiança pelos que elaboraram um estudo sobre as mudanças nas obras. Para eles, a União Espírita Mineira está sendo ludibriada. Trata-se de mais uma manobra para ganhar tempo e fugir de um julgamento justo, tanto por parte do público, que vem se esclarecendo sobre a gravidade da questão, quanto da justiça dos homens, que precisa interceder rigorosamente, pontua Fernando Peron. Para os pesquisadores, haveria uma intenção de confundir o público. Assim, as vendas dos livros fora dos padrões originais prosseguem. A FEB, para evitar prejuízo financeiro, teve a audácia de lançar a coleção Fonte Viva, de acordo com eles, já retificada conforme as primeiras edições, mas com a mesma capa dos livros adulterados. Ou seja, quem comprar pode acabar sendo enganado se não olhar a contracapa e as informações, pondera Roberto Salgado. Geraldo Campetti explica que a manutenção das capas faz parte de um novo projeto, mas que o leitor recebe a informação adequadamente. É uma questão de projeto editorial. A gente vai modernizando de tempos em tempos. Isso é natural que aconteça. Veja a seriedade institucional da federação, da FEB Editora. Estamos colocando, inclusive, a imagem da capa da primeira edição, seja na quarta capa, seja na orelha, alega. Chico versus FEB. Os pesquisadores afirmam que o próprio Chico questionava mudanças nos originais entregues à FEB. O problema o teria levado a romper com a instituição máxima do espiritismo no Brasil. A FEB pressionou o Chico várias vezes e o envergonhou muito, até que na década de 60 romperam definitivamente e não mais lançou livros pela FEB, critica Roberto. O vice-presidente da FEB nega o rompimento. Observa que é compreensível que o médium tenha ofertado títulos a outras editoras. Não é bem isso que aconteceu, viu, pessoal? O Chico rompeu sim com a Federação Espírita Brasileira, tá? Continuando. O objetivo seria favorecer a divulgação do espiritismo. Segundo Campetti, desta forma, surgiram a Comunhão Espírita Cristã, em Uberaba, Minas Gerais, e o Grupo Ideal Espírita André Luiz e o Centro Espírita União, ambos em São Paulo. As 3 parcerias editoriais da FEB, em mais de 130 títulos desde 2014. Geraldo Campetti cita carta enviada por Chico ao então presidente da FEB, Antônio Vantuil de Freitas, em março de 1960. O médium escreveu que era um grande sossego saber que os livros entregues à FEB estavam carinhosamente amparados. Em outra carta, Chico trouxe uma indagação profundamente relevante para os dias atuais. Se muitos dos nossos companheiros de crença não podem compreender a amizade de um médium a uma instituição venerável como a Federação, o que esperar dos nossos inimigos gratuitos? Pondera Campetti, citando trechos do livro Testemunhos de Chico Xavier, de Sueli Caldas Schubert. Bom, pessoal, então eu vou mostrar aqui para vocês um quadro comparativo das primeiras edições dos livros psicografados pelo Chico com as reedições após 2012, tá? Essa imagem foi produzida pelo Elcio Braga e para que fique melhor aqui para a gente visualizar, então eu dividi ela e vamos começar por essa aqui então. Coleção Fonte Viva, Emmanuel Chico Xavier, são 4 volumes.
E o exemplo, não são só esses exemplos aqui de adulteração ou modificação, como queiram, nas obras de Chico Xavier. Aqui são só alguns exemplos, tá? Nesse aqui, no capítulo 38 do livro Pão Nosso, né, a primeira edição de 1950, está escrito o seguinte: em dolorosos atritos, assumindo escabrosos débitos. Nas edições após 2012 está assim: em dolorosos atritos, provocando escabrosos débitos. Então, de assumindo foi para provocando. Nota dos pesquisadores. Referência no capítulo 38. Assumir é tomar para si. Etimologia de assumir, do latim assumpetere, provocar, e estimular, incitar alguém a fazer algo, desafiar. Então tem uma mudança, tem uma diferença muito grande aqui, né, pessoal? Assumir e assumindo e provocando. Mais um exemplo aqui, ó. Pão Nosso, capítulo 56. Primeira edição está o seguinte: muitas vezes, causa de crime, separatividade e perturbação. Nas edições após 2012 da FEB. Muitas vezes, causas de crime, separatismo e perturbação. Então, separatividade foi para separatismo. E a nota dos pesquisadores. Referência no capítulo 56. Separatividade. Separa ou tem propriedade de separar ou causar separação. Já separatismo é uma ação de habitantes separatistas de um território para se separar do estado de que fazem parte. Também, né, pessoal? Muita diferença acaba modificando o sentido do ensinamento de Emmanuel, né? Mais um exemplo aqui, ó. Coleção O Evangelho por Emmanuel e Chico Xavier, são 7 volumes, tá? Volume 7, Vinha de Luz, FEB 1952, capítulo 112, versículo 2, Pedro 1, 6. Essa aqui foi a tradução escolhida por Emmanuel, tá? Ele escolheu as traduções do Evangelho, escolheu a dedo para que ele pudesse comentar. Então a tradução que Emmanuel escolheu, que está na obra Vinha de Luz, é essa aqui, ó. E a ciência, a temperança, a paciência, a piedade. Já na tradução escolhida pela FEB após 2012 foi essa aqui, ó. Essa foi a tradução escolhida pela FEB para entrar no livro. Ao conhecimento, o autodomínio. Ao autodomínio, a perseverança. A perseverança, a piedade. Nota dos pesquisadores. Ciência e temperança. Título com 2 termos que não estão na tradução escolhida pela FEB. 3 palavras usadas 7 vezes no texto foram trocadas por outras bem diferentes. Não se entende o raciocínio do autor. Realmente, muita diferença, né, pessoal? Ciência, conhecimento, temperança, autodomínio, paciência, perseverança. A princípio, pode até não parecer tão diferente assim, mas acaba mudando um pouco o sentido, né? Aqui está outra tradução escolhida por Emmanuel. Que cada um de vós saiba possuir o seu vaso em santificação e honra. Tradução escolhida pela FEB após 2012. Que cada qual saiba tratar a própria esposa com santidade e respeito. Nota dos pesquisadores. O vaso, título com termo que não está na outra tradução, palavra usada 4 vezes no texto, com significado de corpo. Trocar vaso por esposa, no versículo escolhido pela FEB, perde-se todo o sentido do comentário de Emmanuel. Vocês entenderam, pessoal? O vaso, na tradução escolhida por Emmanuel, significa corpo. Mas na tradução escolhida pela FEB, eles trocaram corpo por esposa. Muito diferente também, né? Mais um exemplo aqui. Volume 6, Caminho, Verdade e Vida, FEB 1949, no capítulo 23, versículo Paulo, Romanos 1,17. Tradução escolhida por Emmanuel. Mas o justo viverá pela fé. Tradução escolhida pela FEB após 2012.
O justo viverá da fé. Nota dos pesquisadores: viver pela fé. Título e mensagem só estão de acordo com tradução escolhida por Emmanuel. O termo pela fé é encontrado no texto original do autor 3 vezes. Viver da fé é profissionalismo religioso. Diferença absurda, né, pessoal? Viverá pela fé, viverá da fé. Mais um exemplo aqui, volume 7. Palavras de Vida Eterna, século 1946, capítulos 55, 67 e 77, versículo Tiago 1,4. Tradução escolhida por Emmanuel. Tenha, porém, a paciência a sua obra perfeita, para que sejais perfeitos e completos, sem faltar em coisa alguma. Tradução escolhida pela FEB após 2012. É preciso que a perseverança produza uma obra perfeita, a fim de serdes homens perfeitos e íntegros, sem nenhuma deficiência. Nota dos pesquisadores. O termo paciência, usado 29 vezes em 3 mensagens deste livro, foi eliminado pela FEB. Segundo o organizador Saulo César, em live da FEB, em outubro de 2020, o que Emmanuel diz que é paciência não é perseverança. É complicado, né, pessoal? O organizador aqui dessa mudança, ele quis, de certa forma, dar um significado que ele acha que é aquilo que Emmanuel quis dizer no ensinamento dele. Bom, pessoal, de fato as obras do Chico estão sendo adulteradas e não apenas alteradas. Nós vimos aqui nesses exemplos que são uma pontinha do iceberg, tá, pessoal? Isso aqui foi só uma pincelada muito rápida em todas as adulterações. Bom, mas os motivos para as obras serem alteradas, eu não sei. Vamos imaginar que a intenção da FEB não fosse adulterar, apenas alterar para atualizar a parte ortográfica e realizar correções gramaticais e semânticas. Mesmo se for apenas isso, mesmo se for esse o caso, eles fizeram um trabalho muito ruim, mas muito ruim mesmo, pois essas mudanças fizeram com que frases inteiras tivessem seu sentido modificado. E sim, isso adultera o sentido doutrinário da obra, pois não foi esse o sentido dado agora por essas mudanças promovidas pela FEB, que os espíritos que ditaram os livros quiseram dar aos ensinamentos doutrinários. Enfim, pessoal, é lamentável que a Federação Espírita Brasileira tenha feito isso, tenha feito um trabalho tão ruim assim, tão precário ao querer fazer essas correções gramaticais, pois eu ainda tento ver o lado bom das pessoas, então eu prefiro acreditar que essa tenha sido a intenção da FEB, e sim, ela deveria retirar esses livros adulterados ou alterados do mercado, pois se o sentido dos ensinamentos contidos neles não foram aqueles repassados pelos espíritos que os ditaram, que são os verdadeiros donos das obras, então esses livros perderam muito seu valor doutrinário. Essa é a minha opinião. A FEB, com essa atitude, prejudica o espiritismo ao invés de o proteger, fortalecer e propagá-lo de maneira correta. E eu queria agradecer a você que ficou comigo até aqui no final desse vídeo. Confere aí se você está inscrito no canal, se você deu um joinha aqui nesse vídeo, tá bom? Um fraterno abraço a todos e que assim seja!